Olá, queridos, graça e paz, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Everaldo Silva, seja muito bem-vindo a esse canal. Nesse vídeo falaremos um tema onde o apóstolo Paulo citou: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Se você não é inscrito no canal, aproveita este momento, aqui embaixo já vai se inscrevendo, dando aquele joinha, compartilhando, para que vidas sejam alcançadas e edificadas pela palavra do Senhor. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. É uma frase escrita pelo apóstolo Paulo para ressaltar a eficácia da graça de Deus no perdão dos nossos pecados. O apóstolo escreveu esta frase em sua epístola aos Romanos, capítulo 5, e o versículo 20. O contexto da frase, onde abundou o pecado, superabundou a graça, essa frase está dentro de um contexto da carta de Paulo aos Romanos, onde o apóstolo estava tratando sobre a justificação pela fé. Ele começou mostrando a necessidade e a realidade da justificação, bem como a sua fundamentação nas Escrituras, utilizando inclusive o exemplo de Abraão, Romanos 4. Entre os capítulos 5 e 8, o apóstolo fez a exposição acerca da eficácia da justificação, bem como os dois frutos que necessariamente se resultam dela. Especialmente no capítulo 5, Paulo enfatizou a bênção da paz proveniente da justificação ao dizer que, havendo sido justificado pela fé, temos paz com Deus mediante ao nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5, do 1 ao 11. Nos versículos seguintes, o apóstolo fez um paralelo entre Adão e Cristo, mostrando assim a abundância, e a certeza da salvação, confirmada através da obra de Cristo, Romanos 5, 12 ao 21. É importante saber que todo esse capítulo é envolto no conceito de que a salvação é exclusivamente por meio de Cristo, onde abundou o pecado. Para entendermos também sobre esse assunto, o que significa a expressão onde abundou o pecado, precisamos considerar o que Paulo escreveu antes de tê-la mencionado. De forma bastante resumida, podemos destacar os seguintes pontos. Primeiro ponto: através de Adão, o pecado e consequentemente a morte entraram no mundo. Segundo ponto: a morte permeia toda a humanidade, pois todos pecaram. Terceiro ponto: antes da lei ter sido dada no Sinai, a humanidade já vivia na prática do pecado e a morte reinou sobre ela. Quarto ponto: a condenação pela transgressão procedida de Adão foi mais do que substituída pela justificação provida pela obra de Cristo, para que aquele que, pela graça soberana de Deus, depositasse nele a sua confiança e encontrasse o seu Salvador. Quinto ponto: uma só ofensa se resultou em uma condenação para todos, assim como só um ato de justiça resultou na justificação que traz a vida. Com base nesses pontos principais, o apóstolo então declarou que a lei foi introduzida para que a transgressão abundasse. Em Romanos 5, 20, é importante entender que o apóstolo não estava dizendo que a lei é causadora do pecado, no sentido que ela fez com que haja mais pecado. No contrário, ao dizer a expressão para que a transgressão abundasse, Paulo estava ensinando que a lei veio para realçar o pecado. Isso é deixar mais nítido, como se fosse uma lente de aumento, queridos, para que realce a imperfeição que já existe
mas que sem ela não seria possível perceber. Exatamente esse pensamento que explica a expressão onde abundou o pecado, com base na lei de Deus, o conhecimento acerca do pecado é enfatizado, mostrando ao homem toda a sua pecaminosidade. Esse é o estado miserável, pois são tão abundantes os seus pecados que é impossível que ele não consiga vê-los, porque são seus e seus próprios esforços que o homem peca. Superabundou assim o pecado e a graça. Onde entende o significado da expressão onde abundou o pecado, facilmente é possível entender que a expressão superabundou o pecado, isso significa a conclusão evidente que o apóstolo Paulo, de que onde ele fala do pecado, e ele fala também que aumenta o que? A graça, onde o pecado estava ali aumentando ainda mais. Então, em outras palavras, quanto mais o homem percebe a nitidez de seu pecado à luz da lei de Deus, mais ainda ele fica admirado e agradecido pela manifestação da graça de Deus em Jesus Cristo, que não apenas anula o pecado, mas supera isso. Fica claro em outras passagens, onde o mesmo apóstolo escreve dizendo que a letra mata, mas o Espírito vivifica, 2 Coríntios 3,6. Ou seja, a lei realça o pecado e exige um padrão de vida que agrada a Deus. Porém, ela não fornece a força necessária para que o homem consiga cumprir a sua exigência, enquanto que a graça é plenamente eficaz em capacitar o homem a viver para Deus, onde abundou o pecado. Superabundou a graça. Isso significa que é a permissão para pecar. Algumas pessoas distorcem completamente essa frase, tentando encontrar nela uma justificativa para suas condutas. E isso, condutas pecaminosas. Todavia, essa frase, de forma alguma, possui esse significado. O próprio apóstolo Paulo escreveu esse tipo de interpretação errada acerca do conceito de que onde abundou o pecado, superabundou a graça, escrevendo o seguinte, que diremos então, continuamente pecamos para que a graça aumente? Romanos 6:1. A resposta de Paulo é direta e bastante explicativa. De maneira nenhuma, nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Romanos 6:2. Com isso, o apóstolo está dizendo que a frase onde abundou o pecado, superabundou a graça, não está se referindo a um tipo de aliança para pecar. Ao contrário, ele está falando acerca da vitória sobre o pecado, para aqueles que, pela graça de Deus, estão unidos a Cristo, pela fé, e vivam uma vida que agrada a Deus. Quem usa a frase onde abundou o pecado e superabundou a graça como desculpa para uma vida de iniquidade, tal pessoa está simplesmente tentando se autojustificar. E é uma realidade. A graça de Deus, pois o resultado da prática de superabundância da graça é a libertação do pecado, que naturalmente, necessariamente, leva à santidade e à vida eterna com Cristo. Certamente, é melhor explicação sobre o verdadeiro significado da frase onde abundou o pecado, superabundou a graça, para aqueles que entendem equivocadamente e o que o apóstolo Paulo escreveu no capítulo 6 da mesma carta aos Romanos, ao dizer, vocês foram libertos do pecado, tornam-se escravos da justiça. Romanos 6,18. Concluindo, é saber que onde abundou o pecado e superabundou a graça, serve de conforto para nós, pois significa que a depravação humana é terrível e é imensa, porém a graça de Deus é infinitamente maior e mais poderosa, a ponto de não apenas perdoar e anular o pecado daqueles que são vestidos da justiça pelo mérito de Cristo, mas
de superar de forma transbordante, trazendo a vida eterna.